Olá a todos, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo. Eu hoje tenho a grande honra de ter comigo Maria Aparecida Moisés, médica pediátrica, professora catedrática da Unicamp, é doutorada em medicina, tem-se destacado pelo movimento que considera inaceitável dar Ritalina às crianças, já vamos ouvir, um medicamento pela despatologização da infância e da juventude, quando nós assistimos a um crescente número na verdade, uma epidemia de sobrediagnóstico, não uma epidemia de doenças, e quando nós não discutimos os efeitos de drogarem-se crianças e jovens e de expandir estes diagnósticos ao ponto de considerar quantidades enormes de crianças absolutamente saudáveis que passam a ser consideradas doentes. A professora e médica pediatra Maria Aparecida não só tem-se dedicado a estudar este fenómeno, como também a agir publicamente, sendo uma das fundadoras do movimento Despatologiza. É assim, não é? Sim, Acho que soltrei, mas soltrei bem. despatologiza. Eu esqueci Professora, de dizer, Raquel, que o meu nome completo é Maria Aparecida Afonso Moisés, porque eu também sou descendente de português, meu avô era que português. maravilha! Então, Já seríamos irmãs nesta nossa sim, luta pelas crianças e pelos sim, jovens, e agora também temos este tinha que encontro dizer. Não poderia transatlântico. deixar de dizer que o meu avô José Afonso era português. Muito obrigada. Maria Aparecida, vou tratá-la assim, doutora, vou deixar cair Sim, o doutora na nossa sem o conversa. doutora, sem o doutora. Zé, doutora, vou deixá-lo cair nesta nossa conversa. Ahm, Nós vamos às escolas, fazemos estudos junto dos professores e sistematicamente nos deparamos com situações em que os próprios professores contam que as crianças vão drogadas com concerte, portanto com a Ritalina, e já se sabe mais ou menos quando é que deixa de fazer efeito, porque os miúdos começam a ficar irrequietos. Porém, há professores que são eles mesmos que pedem para os miúdos tomarem, para os meninos e meninas tomarem esta medicação. Eu penso que ela é mais de meninos, já lá vamos ouvi-la. Um, Ao mesmo tempo, vemos que muitos médicos aceitam receitar este tipo de medicação. Há psicólogos a entrar neste clima de sobrediagnóstico, como no outro dia também um professor investigador, José Henrique Ornelas, salientou, uma superpatologização de tudo, mas eu fico particularmente chocada de ver uma criança parada, uma criança apática, e penso como é que alguém ousou fazer isto. E depois há sempre um médico ou um psicólogo que diz: não, há crianças que usufruem disto, que sem isto não conseguem funcionar. O que é que nós estamos a viver? Sem isso, elas não obedecem tanto. Por isso é que é chamada, em vários lugares, de droga da obediência. Né? Porque as crianças, os jovens e mesmo os adultos que tomam metilfenidato e outros derivados semelhantes perdem a capacidade de expressar as suas próprias emoções e de questionar. Né? Por isso que é chamado de obediência. Então ela fica quieta. Então, vou dar um exemplo bem... Se o professor manda fazer 50 exercícios de matemática, né? Uma criança sem uma substância psicoativa vai dizer: ah, não, professor, 50 é muito, vamos fazer um pouquinho menos. A que está com substância psicoativa vai fazer os 50, certo? O que não quer dizer que ela está aprendendo mais e nem que ela está mais inteligente. Ela apenas não está questionando. Né? Ela perde a capacidade de expressar as emoções, mas não de sentir. Né? Já conversei com muitas crianças e adolescentes que tinham recebido a prescrição de substâncias psicoativas
E eu não chamo de medicamento, porque não é tratamento, né? Então eu faço questão de marcar a diferença. São substâncias psicoativas que estão sendo usadas, sim, para drogar as crianças. E acho que isso é uma questão... Eu parei um pouquinho que eu pus meu celular em modo avião, senão vai tocar. Desculpa. Elas perdem a capacidade de expressar as emoções, as suas raivas, as suas felicidades. Elas se tornam quietas, obedientes, deixam de atrapalhar a sala de aula. Esse é um dado importante, né? Mas elas continuam sentindo. Várias crianças e adolescentes já me disseram que sentem o turbilhão dentro de si. A vontade de gritar, só que não conseguem mais gritar. Muitos fingem que tomam o comprimido e não tomam, porque se sentem muito mal, né? Só para situar para os nossos ouvintes, né? Essas substâncias psicoativas são todos psicoestimulantes, né? Com os mesmos mecanismos de ação que a cocaína, exatamente o mesmo mecanismo de ação, né? Que é aumentar muito a dopamina. E com isso, quando aumenta a dopamina, é o mesmo mecanismo de ação também das anfetaminas. E veja, acho que um dado importante é, por que é que se contraindica tanto o uso de cocaína, o uso de anfetamina por adultos, né? E se libera tranquilamente uma substância semelhante e com efeito muitas vezes até maior em crianças e adolescentes, e que está sendo usado cada vez mais precocemente, com todas as reações adversas. Então, o que se diz é, aumenta o foco, e por isso ela aprende mais. E eu corrijo, não aumenta o foco, diminui o foco. Porque o meu foco é amplo, certo? Quando eu recebo esse comprimido, meu foco fica reduzido. Eu foco em apenas uma coisa. A vida não é assim. A vida nos exige foco e atenção em multitarefas ao mesmo tempo, né? É só dar um exemplo, assim, quando eu vou atravessar a rua, eu preciso prestar atenção nos carros que vêm vindo de um lado ou de outro, de pedestres que vêm vindo, a velocidade do carro, a distância, qual é a minha velocidade, qual é o trajeto, ou seja, é todo uma atenção em várias coisas para que eu consiga atravessar a rua. Quando uma criança vai andar de bicicleta, ela precisa prestar atenção no ritmo com que ela pedala, na direção que ela toma, no seu próprio equilíbrio, na coordenação visomotora, na coordenação de membros. São várias coisas ao mesmo tempo. Ela não pode focar em uma única coisa. Não por acaso, na bula dessas substâncias está escrito que não se recomenda que use, que dirija máquinas ou tenha atividades que possam trazer perigo. Então eu sempre brinco, né? Não muito brincadeira, que se a criança quer andar de bicicleta ou nadar, é assim, hoje não, Mariazinha, hoje você tomou a Ritalina, amanhã você não toma, amanhã você nada. Professora... Porque é disso que a gente está falando. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar bem. Está-se a explicar muito bem. Deixa-me fazer um bocadinho de advogada do diabo, como nós dizemos. Há professores que dizem que a exposição às multitarefas da tecnologia e também há estudos que dizem que é o facto de eles passarem horas e horas em frente aos ecrãs ou mesmo a ver televisão e não brincarem, não se cansarem, não andarem aos pulos, etc., que leva a essa hiperexcitação, ao chamado transtorno do déficit de atenção, etc. Portanto, no fundo, o facto de eles estarem muito parados leva-os a estar muito excitados. E os professores reclamam que eles não conseguem aprender nada sem a medicação. E os pais reclamam que, se ele deixa de tomar a medicação, ele não consegue aprender nada. Eles não conseguem aprender nada, só que eles dominam o uso do telemóvel melhor do que nós. Tudo que eles assistem nos ecrãs, eles estão aprendendo. Por que será? Agora, se ele usa
uma substância psicoestimulante, né, ele tem aquele foco. É lógico que se ele fizer 50 exercícios, ele pode aprender um pouco mais a fazer os exercícios. Mas o que eu quero discutir é a que custo precisa isso? Porque tem as reações adversas, que eu falei, mas as reações adversas das substâncias psicoestimulantes são seríssimas. Eu não estou falando de efeito colateral, eu estou falando de reações adversas. Pode-nos explicar a diferença e dizer quais são? Então, as reações adversas são aquelas que te dizem para o médico, suspenda imediatamente o uso dessa substância. Né? Então, é descrito em qualquer livro de farmacologia: hipertensão, taquicardia, veja, afeta todos os órgãos e sistemas do organismo, tá? Então, taquicardia é extremamente comum. As crianças se dizem, eu fico elétrica, eu fico com a carne pulando, porque é a eletricidade, né? Uma eletricidade estática. Hipertensão, arritmia, taquicardia, morte súbita inexplicada, que é em torno de 14 vezes mais frequente em adolescentes que estão usando substâncias psicoestimulantes do que aqueles que não usam. E veja, eu estou falando morte súbita inexplicada. Morte súbita é aquela que morre de repente, mas o inexplicado é aquela que você investiga tudo e não encontra nenhum motivo para aquilo acontecer. Só encontra o uso do psicoestimulante há alguns anos. O que a professora está a dizer é que os jovens que tomam Ritalina têm 14 vezes mais possibilidade de ter uma morte súbita inexplicada. Ritalina, Concerta, Vivance, cada hora os nomes são mais... Algum tipo de medicamento ou análogo? Qualquer psicoestimulante, assim como a cocaína, certo? É exatamente igual. Você tem uma redução de crescimento em estatura. Ficam, sim, mais baixos. E ficam também, professor, eu já li em vários estudos que tem uma espécie de atrofia dos órgãos sexuais. E talvez seja por isso que diminui o crescimento. Tem alteração em todo o sistema endócrino. Não chega a ser uma atrofia de órgãos genitais, mas tem uma alteração de todos os hormônios, de todo o sistema endócrino. Tem alterações gástricas, com dor de estômago, vômito, diarreia, tem sonolência, tem insônia, tem nervosismo, tem apatia. São reações que dizem para um médico que tem um mínimo de formação e de ética, ele vai imediatamente suspender. Se ele tiver um pouquinho mais de formação e leu a farmacologia e tiver ética, ele não vai prescrever. Professora, eu já tive contacto com casos aqui em Portugal em que as crianças na escola desataram a gritar, a dizer que não queriam tomar o medicamento. Era a hora de tomar o medicamento na escola e os a hora de tomar a pílula. E os professores agarraram a criança e obrigaram-na a tomar esse medicamento que tem esses efeitos adversos possíveis que a professora acabou de referir. E aí tem um outro dado que eu acho que é fundamental, Raquel, que se diz muito dos benefícios, que aprende melhor, aprende mais. Então, em medicina, tem um campo que é a medicina baseada em evidências, que é muito falada, mas totalmente deturpada, né? E que se fala, não, a medicina baseada em evidências prova que... Medicina baseada em evidências é feita com base em meta-análise, que é um tipo de pesquisa específico, que você levanta tudo aquilo que foi publicado sobre um determinado tratamento num período longo de tempo, tá? No mínimo 10 anos. Isso é feito especificamente para comparar diferentes tratamentos. Então, eu tenho um novo medicamento para hipertensão, eu vou comparar com um outro. Isso é feito levantando as publicações. Então, levanta-se. Isso é feito, tem 6 centros de medicina baseada em evidências no mundo. 6. Só 6. Então, não sou eu que faço a meta-análise, tá?
A meta-análise é feita por um grupo de pesquisadores independentes que não fazem essa discussão que eu faço, não discutem se o TDAH é questionável ou não, não discutem o diagnóstico, eles vão avaliar o que foi publicado sobre o tratamento, tá? E o mais importante é o da Universidade McMaster, no Canadá, tá? E tem a pesquisa deles, eu não sei em Portugal, mas no Brasil, sempre diz assim, não, há mais de 10 mil papers provando que funciona. Sim, esse número quantitativo da Os academia 10 mil quantitativa. papers provando que funciona, ok. A primeira etapa da meta-análise é, levanta-se tudo que foi publicado. E se na bibliografia de um texto tem um outro texto que não estava na minha lista inicial, eu incluo. Quer dizer, eu vou retrocedendo. Depois, cada texto é lido por, no mínimo, 2 pesquisadores que não trabalham com aquele assunto e que vão avaliar a metodologia da pesquisa. Tá? Uma questão importante é, esta pesquisa não pode ter sido financiada por indústria farmacêutica, por motivos óbvios. Claro. Mas eles vão avaliar metodologia, se existe uma metodologia científica naquela pesquisa. Bom, na universidade, essa pesquisa feita de meta-análise pela Universidade McMaster, que é o Centro de Medicina Baseada em Evidências, foi assim, o primeiro levantamento e a primeira leitura, né, eu brinco que dos 10 mil papers, 9.988 foram jogados no lixo. Não é força de expressão. Eles consideraram que na publicação, em mais de 15 anos, havia 12 trabalhos que poderiam ser considerados pesquisa científica, que tinha uma metodologia científica. Desses 12, eles compararam basicamente 3 tipos de abordagem, que era só medicamentos, só substância psicoativa, só orientação familiar. E quando eu falo orientação familiar, eu não estou dizendo que a família é culpada, tá? Mas é um processo de trabalhar a rede em volta, porque todo sofrimento psíquico, um detalhe, eu não estou dizendo que essas crianças e as famílias não sofram. Tem um sofrimento psíquico muito mais pelo preconceito e estigma que lhes é imposto, tá? Do que pelo seu próprio modo de levar a vida. Esse é o modo de aprender. Bom, então tinha 3, era só medicamento, só orientação familiar e medicamento mais orientação familiar, que a gente poderia chamar de um tipo de terapia. E o que eles encontraram foi o seguinte, só medicamento. Baixíssimo resultado, para não dizer praticamente nulo, tá? Orientação familiar, um processo terapêutico, ótimo resultado. Quando misturava os dois, piorava quando era só orientação familiar. Ou seja, o uso de substância psicoativa piora do que quando você usa só a orientação familiar. E um detalhe importante é que eles encontraram um grupo específico em que havia um resultado significativo da medicação, que era meninos homens, tá? Na idade escolar, em torno de 9 a 10 anos, que apresentavam uma melhora do comportamento em sala de aula, não da aprendizagem. Eles deixavam de incomodar a sala de aula. Eles deixavam de fazer aquilo de ficar batendo de tamborilar dedos. Eles deixavam de incomodar, de sair de um lado para o outro. Eles deixavam de incomodar a sala de aula. Tá? Por um período, isso também é um dado clássico que está em qualquer livro de farmacologia, mas essa pesquisa confirma, e uma outra pesquisa também publicada na Nature, que quando você tem algum resultado, ele dura no máximo 6 meses. Depois ele desaparece e se torna tão desvanecente que nem sequer você percebe. Então, é assim, a que custo para a criança deixa de incomodar a sala de aula?
Professora, quando fala É o que a gente precisa pensar. Claro, quando fala da orientação familiar, se me permite, nas nossas pesquisas nós também acrescentamos a orientação escolar neste sentido. Nós Sim. hoje vemos que a sala de aula, então, em países onde há a chamada escola a tempo inteiro, as crianças entram na escola às 7 da manhã, saem às 7 da tarde. Em vez de ter 4, 5, 6 horas de brincadeira livre, subir às árvores, correr, não. Têm, quanto Sim. muito, 2 horas de ginástica por semana. Os intervalos da escola... E de ginástica em que ela tem que fazer o que o professor mandar. Exatamente, não é Não nenhuma pode subir na brincadeira árvore. livre. Ele não pode subir na árvore. Não pode subir na correr. árvore. Tem que estar assim Nem pode ali, correr. treinado para o exercício profissional. Às vezes tem intervalos de 5 ou 10 minutos em aulas que podem Sim. ir até 100 minutos em crianças de 12, 13 anos. E frequentemente esta criança chega à casa, vai usar telemóvel, vai usar televisão. Algumas delas dormem com televisão no quarto, com telemóvel no quarto. E nós lemos pesquisas de colegas nossos que, quando mudam a alimentação das crianças, não comerem tanto açúcar, não comerem tantas coisas com, sobretudo o que eu li, não sei se tem alguma... Ultraprocessados. Processados e eu também li Ultraprocessados. aquelas gomas, coisas com cores, que aquilo tinham um potencial muito... portanto, aquelas... coisas coloridas, etc. Tudo aquilo Sim. tem um potencial muito disruptivo. Que, quando as crianças passam a dormir longas horas e bem, sem nenhum tipo de estimulante, e passam a tomar um bom pequeno almoço, só isso já reduz substancialmente o tal miúdo que não para de tamborilar, ainda que há um tamborilar, imagino eu, perfeitamente normal. Eu sempre tamborilei, devo dizer. Felizmente, Para quem gosta de ninguém me drogou. música é fundamental tamborilar. Mas veja, se coloca muito isso de que é na alimentação. Eu quero, não vou nem inverter, eu quero subverter essa lógica, ok? Vamos a isso. Primeira questão das telas, dos ecrãs do celular, né? Considero que o problema não é exatamente a tela, o ecrã, tá? Mas é por que esta criança fica tanto tempo? É para que ela não incomode. Certo? É uma terceirização do filho ou da filha. Os pais estão... E eu não estou culpando os pais, né? É uma carga de trabalho exaustiva, chega, continua o trabalho em casa, tem a criança, o adolescente, dá um ecrã, ele fica quieto. Né? E sem controle, inclusive parental, do que é que essa criança está vendo. Tá? Então, eu acho que tem isto de você terceirizar a educação da criança. As balas, os ultraprocessados, veja, eu como pediatra, é o seguinte, bala, sorvete, doce fazem parte da infância. A alimentação não é só biológica, ela é social, é cultural, tem que ter o prazer da alimentação. A questão é, quantas balas? Quanto de sorvete? E o que é o resto da alimentação? Porque o que a gente observa hoje é que são, não vou generalizar, mas muitas famílias, as crianças não, a família toda, não tem uma alimentação baseada em alimentos naturais. Eu daria o exemplo no Brasil de arroz, feijão, banana, carne, ovo frito, legumes, verduras. Você pode dizer o que seria em Portugal, melhor do que eu, né? Sim. Mas o que você tem são comidas congeladas prontas, você tem um uso absurdo de ultraprocessados. E para explicar melhor o que é um alimento ultraprocessado, outro dia eu vi um programa de uma... Ela tem um programa sobre cozinha, ela é brasileira, chama Rita Lobo, recomendo. Ela foi modelo, então é uma mulher muito bonita, muito linda e que cozinha, e ensina a cozinhar. E ela deu uma dica que eu acho que é fundamental para saber o que é um alimento ultraprocessado. Ao invés da gente ficar em discussões teóricas. Pega ingredientes. Se lá tem coisas que você não usa na sua cozinha, aquilo é ultraprocessado. Sim.
tem conservante, tem sorbitol, tem goma, é ultraprocessado. Então, comer um biscoito ou uma bolacha, não sei como se chama em Portugal, ok. O que não pode é comer um pacote de biscoito no lugar de uma refeição de arroz, peixe, batata, couve, legume, batata, cenoura, chuchu. E o que acontece é que, então não é o alimento colorido, é essas balas coloridas que são dadas para que a criança não incomode. Toma um pacotinho de bala. E a questão do... Eu não lhe vou chamar exercício físico, mas, por exemplo, eu hoje vejo muito em dia o padrão das crianças, porque os pais estão muito cansados e porque já não há uma comunidade, as cidades estão cheias de carros, não há espaço onde brincar. Na minha geração, eu nasci em 1978, nós crescemos a brincar na rua, onde estávamos 5, 6 horas a brincar, subindo na árvore. Que envolvia o corpo. Subindo na árvore. Subir na árvore, correndo correr, em cima jogar do a muro. apanhada. E nós agora vemos... Andando de bicicleta. Os pais, fundamental. quando vão com os filhos à rua, vão assim tipo meia hora a andar de bicicleta e é como se a criança tivesse feito o que devia em termos de corpo para aquele dia. Isto não é manifestamente errado para... Ao fim de semana, né? Ao sábado e domingo. Sim. Lógico, então veja, o que eu estou colocando é o modo de vida que estamos construindo para nós e para os nossos. Porque nós também estamos sedentários, comendo ultraprocessados, não comendo alimentos que são fundamentais, exagerando. Apesar de que perto de um pastel de Belém não há exagero possível. É uma tentação. Mas veja, não é um ultraprocessado o pastel de Belém. Concorda? Concordo. Então comer um pastel de Belém não faz mal, vamos ter claro. O problema é quando você come o pastel de Belém e não come outra coisa. Quando você enche a criança de balas e não dá, ou dá biscoitos. Então, eu acho que é essa... Então, vamos subverter. Vamos voltar, recuperar para nós também, para a saúde física e mental, emocional, também dos adultos, que é refeições conjuntas. E não há, vamos e nós sentar não numa mesa e comer juntos. Vamos sentar na mesa e comer juntos. E não cada um num canto, cada um na sua televisão, no seu telemóvel, na sua iPad. Não, vamos sentar e fazer uma refeição conversando. Né? Claro. Vamos fazer exercícios, vamos mudar o padrão. Agora, é óbvio que isto é um modo que nos... Não é porque as famílias, os pais não querem fazer. Eles também são capturados por um modo de organização da sociedade capitalista extremamente produtivista, explorador. Aqui no Brasil, por exemplo, estamos numa batalha para que a jornada de trabalho das pessoas sejam 5 dias de trabalho com 2 de folga. Porque hoje é 6 por 1. Em alguns ramos de trabalho, é uma folga a cada 15 dias. E não se consegue, porque é uma sociedade exploradora, assim, do trabalho, da população desprivilegiada. Claro. E aí, todos nós caímos nessa armadilha. Então, acho que a gente precisa subverter. A nossa vida é difícil. É construir redes de apoio, acho que é fundamental o que você falou. Eu, por exemplo, eu cresci numa família que era uma família grande. Então tinha tios, tias, primos, avó. Né? A minha mãe aprendeu a ser mãe com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela. Hoje a gente não tem mais isso. Você tem núcleos familiares extremamente pequenos e fechados, sem rede de apoio. E quando a gente fala do campo de saúde mental, rede de apoio é fundamental para qualquer tipo de sofrimento psíquico, porque todos nós passamos por momentos de sofrimento psíquico, não é fácil. Né? Então, eu acho que são essas questões que a gente precisa estar pensando em enfrentar e subverter essa lógica. Claro. Né? Vamos enfrentar e sonhar com outro mundo, outro futuro, claro. Porque é pensar assim, que futuro, que vida a gente está construindo e deixando para os nossos filhos. Claro.
Foi bastante falado em Portugal o livro de um neurologista francês, penso que é Miguel Desmuguet, que tem um livro que se chama Fábrica de Cretinos Digitais. Agora não me lembro se o primeiro nome é Miguel. A Fábrica de Cretinos Digitais, onde ele vai analisando todo o impacto da exposição, da excitação, do estar sempre a mudar o vídeo, estar sempre a mudar o texto, estar sempre hiperconectado, nunca desligar o cérebro, que justamente também o efeito que ele refere disso em termos da subjetividade, da construção subjetiva de cada um, não é? Dos mecanismos de prazer, das relações entre seres humanos, e que tudo isto tem um efeito, é como se o nosso cérebro começasse a mimetizar estas máquinas em vez de dominar estas máquinas. E então agora com a inteligência dita artificial nós temos uma explosão destas formas. Como é que vê isto tudo? Porque nós hoje já temos os Ministérios da Educação a propor, não claro nas escolas onde põem os filhos deles, mas a propor para os filhos das classes trabalhadoras, que estão sistematicamente, até com o telemóvel dentro da sala de aula, a responder ao professor que está a pôr coisas no quadro. Ou seja, é um frenesim em que não há momentos de reflexão, de conversa. Aliás, a aula como conversa praticamente desaparece. Não, aqui eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente não é nem sobre as crianças que a gente precisa falar. Você vai num restaurante, você tem 6 pessoas ou 2 pessoas numa mesa e cada uma com o seu telemóvel. Não há mais espaço para o diálogo, né? Eu acho que isso faz parte dessa novo modo de organização da sociedade, de relações de trabalho, de relações sociais, de relações afetivas, né? Em que a gente vai sendo capturado, são armadilhas mesmo, né? Eu acho que a internet, os computadores, são ferramentas extremamente úteis para nós, né? Mas eu brinco que sempre tem os Jedis e o lado escuro da força. Eu sou fã do Star Wars, né? E tem essa armadilha em que se cai, né? E que é muito estimulada isso, né? E não é só... Quer dizer, as crianças... Eu acho que para as crianças e adolescentes tem o dado de que tem uma terceirização, sim, da educação, mesmo na escola, né? Agora, os professores também são capturados. Veja, eu não estou deslocando, não estou lidando com culpas. Eu estou constatando algo que, se eu acreditasse que o sistema é um OVNI, né? Um objeto voador não identificado, que nos dita como fazer, parece que é algo assim que funciona. Mas a gente não sabe que não é, né? É uma questão de poder e dinheiro, que está sempre nos capturando. E está nos explorando. Eu acho que é com isso que a gente está lidando. Tanto nós adultos, como crianças e adolescentes. Então, veja, a gente falou de atividade física, nós falamos de alimentação, de relações familiares, e tem essa questão também, né, de uso abusivo. Quer dizer, o uso abusivo de qualquer coisa é abusivo, né? E ele distorce, quer dizer, se você exagera em algo, você perde o outro. Não tem muito jeito. Agora, dizer que os computadores são prejudiciais, não. É uma questão de modo de uso. Claro. Eu acho que, especialmente para crianças e adolescentes, eu brinco que existem crianças que são duplo zero, né? Eu já falei do Star Wars, também sou fã do James Bond, né? Você deve saber que existem pouquíssimos agentes duplo zero, double zero, né? E quem são os agentes duplo zero, double zero? São aqueles que têm licença para tudo, até para matar. Tem crianças que são duplo zero. Muitas crianças. São aquelas crianças em que o não existe para elas. Não existe o limite. Eu não estou falando de restrição.
no processo de educação, de formação de subjetividade, como você falou, veja, uma criança nasce, ela, o mundo é ela, o peito da mãe é ela, o cocô é ela, é tudo uma coisa só. Conforme ela vai desenvolvendo a sua própria subjetividade, ela estabelecendo limites, separando, né? O peito da mãe não faz mais parte dela, né? Ela vai construindo limites que precisam ser amplos, mas precisam existir. Chega um momento em que a criança, o bebê, reclama que está com a fralda suja. Nesse momento é porque o cocô não faz mais parte dela. Até então fazia, ok? Era tudo ela. Nesse momento é quando você pode começar a ensinar como é que controla esfíncter. Antes é algo behaviorista, que vai ter muito problema depois. Mas quando ela se incomoda, é porque percebeu, né? Então, essa criança precisa, nesse processo de construção, de constituição da própria subjetividade, ela precisa ir constituindo seus próprios limites, né? E o limite, em termos psicológicos, é também o que me dá segurança. Porque eu sei até onde eu posso ir e sei até onde eu posso deixar as pessoas entrarem. O meu professor de pediatria, fantástico, Eduardo Marcondes, ele dizia que todo pediatra devia dizer para os pais, antes do filho nascer ou da filha nascer, você tem 5.000 nãos destinados a esta criança. Cuidado que parece muito, mas se você não economizar, acaba em 1 ano. E quando acaba, acaba. E é verdade, se você pensar, veja, você fala não, o mesmo não para a criança que está brincando na tomada, para a criança que está pegando uma caixinha, brincando com um papelão. Quer dizer, também pela exaustão dos pais e também porque eles, quer dizer, é aquela rede de apoio dos avós, de tudo que nos ensinavam, né? A primeira resposta é não, depois você pensa. Você diz não, a criança faz a birra, aí você cede. Com isso Maria Aparecida, eu já vi várias vezes situações em que a criança diz que não quer comer aquilo e os pais mandam vir uma comida diferente. Situações em que a criança corre um bocadinho e os pais gritam logo para a criança não correr. Sim. É disto que nós estamos a falar, é desta... Mas o que é que aconteceu também a estes pais, não é? Porque... lógico, mas é o que eu falei, é a falta dessa rede. Agora veja, a criança não gostar de um alimento, tudo bem, ela tem o direito de não gostar. O que ela precisa, o que os pais precisam, é ensinar ela a provar. Claro. E não, na verdade, o que as crianças são acostumadas é a comer fast food, como os adultos. Claro. Então, quantas famílias têm legumes, verduras na sua refeição habitual? Muito poucas. Então, isso não faz parte da alimentação da criança. Voltamos na alimentação. Mas eu acho que isso tudo faz parte, né? Agora, se essa criança, quer dizer, quando os pais pedem o não, não tem não. E essa criança não tem limites. E aí o que serve? Quer dizer, antes de perder o não, né? Ela quer pegar uma caixinha. E a primeira reação dos pais é não. Aí ela chora, faz a birra e os pais cedem. Ok? Com isso, um não foi embora e a criança foi ensinada pelos pais que se ela chorar e fizer uma birra, ela consegue. Tá? Tem uma idade das crianças, quando elas são muito pequenas, em que a birra é essencial para o desenvolvimento delas. Que é mais ou menos aos 2 anos e meio. Mais ou menos aos 2 anos e meio? É mais ou menos por volta dos 2 anos e meio? É, um pouquinho antes, começa antes. Com menos de 1 ano já começa, né? E por que a birra é fundamental? Porque ela não pode aceitar um não. Porque tudo é não para ela. Então ela precisa... Quer dizer, ela está constituindo a subjetividade, que é constituir o seu espaço e o seu limite. Ela precisa forçar. O primeiro não, ela vai forçar. Tá certo? Se o não é firme, aqui é um limite. Se eu forço o limite e cai, não tem limite. Aí eu vou forçando cada vez mais. E eu vou não tendo limites. Não sei se eu estou conseguindo me explicar bem.
absolutamente Então, clara. é assim, o limite que eu preciso é aquilo que quando eu chego e empurro, não se move. Então, esse é o limite de até onde eu posso ir e também o limite que eu posso permitir que as pessoas entrem ou não. Esse é o meu espaço. Do jeito que funciona, não tem esse limite. E o limite é o que me dá segurança. Claro. É eu saber o que eu posso, o que eu não posso. Né? Claro. Então, perde o não tem limite. Então, esta birra que no início é fundamental para que ela amplie o espaço, depois ela vira uma birra que é problema. Tem características, que enfim. é problema dos adultos. Claro. Mas aí tem um dos transtornos, né? É de quando a criança faz muita birra. Eu falo, bom, mas então tinha que tratar os pais e não a criança. Porque o dela é reativo. Né? Claro. Faz birras exageradas. Quer dizer, professora, deixe-me entrar agora aqui numa discussão muito que eu estou importante. alongando, né? Vamos lá. Não. O seu colega João Salomão Schwartzman, neurologista, disse recentemente no programa Roda Viva que há uma explosão de diagnósticos de autismo que não são autismo. Ou seja, Sim. há uma sobre-diagnóstico. Também vemos isso com a questão do hiperativo. A Maria Aparecida criou esta associação contra a patologização das doenças. Nós vemos em Portugal, desde que o Governo aprovou o Decreto-Lei 2018 sobre a inclusão, as próprias escolas decidem quando é que os alunos têm necessidades educativas especiais. Muitas vezes já nem passa por um médico, que aquela criança passa a ter uma avaliação aligeirada para não dar trabalho ao professor, porque aquela criança precisava era de aprender mais. Nós temos relatos de professores que têm 25 crianças, 18 têm necessidades educativas especiais. E recentemente eu estive num debate com o professor José Henrique Ornelas e ele dizia o que é que aconteceu, porque quando nós lutámos pela psicologia em Portugal na década de 70, era por uma outra psicologia. E agora vejo a toda a hora ser colocado um selo de doente em cada pessoa, em cada criança, em cada jovem e em cada adulto. Como é que a professora vê tudo isto? Esta questão é muito importante. Antes eu preciso fazer um parênteses. Né? Este neurologista, né, que eu não recomendo que as pessoas assistam, porque é um show de contradições, né? Ele é agressivo, misógino, capacitista, inclusive ele diz que ele é contra o CAPSI. CAPSI é Centro de Atenção Psicossocial para a Infância e Juventude. Okay. Ele é contra, ok? Ele é contra o Sistema Único de Saúde, ele é contra a reforma psiquiátrica brasileira, ele ridiculariza projetos de inclusão, ele diz que inclusão é piada, que não precisa incluir, né? Então, assim, conhecendo a história dele, ele participou de uma reunião já há um bom tempo, em que se estava discutindo, só para dar um exemplo, por que eu estou dizendo que ele é um capacitista, né? E ele pergunta para uma pessoa que estava na mesma reunião se ela colocaria o seu filho numa sala de aula em que fosse uma professora com síndrome de Down. Certo? E a pessoa respondeu que não era o filho dela, não era o que estava em discussão, mas o que estava em discussão era que se esta pessoa com síndrome de Down tem capacidade de aprender e se forma como professora, ela tem o direito e a capacidade de ser professora. E ele é um tremendo capacitista, agressivo, inclusive posturalmente com mulheres, sempre com mulheres, né? É o que eu chamo de virilidade frágil. Eu não podia deixar de falar porque teve uma repercussão bastante grande. Agora ele diz isso, mas lucrou muito já. Okay? Então vamos deixar ele de lado? Tem muita gente denunciando o crescimento absurdo de, como você disse no começo, não de transtornos mentais, mas de diagnósticos. É uma epidemia de diagnósticos de transtornos mentais, de todos eles. Não só de quantidade de diagnósticos, mas de
quantidade de entidades nosológicas, né? Que são os transtornos. Eu cinicamente digo, né, porque não é uma brincadeira, que a Academia de Psiquiatria Americana, corrigindo, a Academia Estadunidense de Psiquiatria, né, porque americanos somos todos nós, né, ela parece uma fonte que joga na prateleira, como se fosse uma prateleira de mercado, 2 transtornos por dia, sempre já com um medicamento anterior. Já vem junto, né, projeto. Então, se a gente pegar na medicina, lógico que surgem novas entidades, novas doenças são descobertas, mas na psiquiatria isso é um absurdo. Né? Em menos de 50 anos, hoje a gente tem quase 500 diagnósticos possíveis, coisa que era 50 há 50 anos. Uma mudança radical, inclusive na década de 70, quando esta Academia Estadunidense de Psiquiatria se submete à indústria farmacêutica e muda totalmente, né? Ela inverte, não tem psicólogo nos Estados Unidos, não existe, não tem terapia, né? Então, é um número abusivo, e não é que a psiquiatria se desenvolveu mais do que as outras áreas, pelo contrário. As outras áreas você tem resultados melhores. Se você analisar na psiquiatria, o acompanhamento a longo prazo das pessoas que recebem esses diagnósticos e principalmente que recebem essas substâncias psicoativas, o resultado a longo prazo é muito ruim. Né? É óbvio que os dados de pesquisa são dos que dão a substância psicoativa, mas tem uma neurologista, por exemplo, Nancy Andreasen, que fez ressonância magnética em pessoas que estavam usando antipsicóticos há mais de 3 anos, uso prolongado, tá? E encontrou atrofia de lobo frontal. Tá? Porque provoca, sim, é uma lobotomia química, o antipsicótico. As outras drogas também podem, com uso prolongado, mais de 3, 4 anos, provocar alterações anatômicas irreversíveis. Não estamos falando de alteração emocional, alteração anatômica. Isso é algo conhecido, porque ela quebra a estrutura de controle do próprio cérebro, que impede, muitas vezes, que a substância psicoativa funcione, porque vai fazer mal. E esse sistema é quebrado pela própria droga, tá? Então, a gente está falando de algo extremamente grave. Quando eu falei de reações adversas, veja em que ponto a gente está. E você tem... então, se eu pego, por exemplo, nefrologia, cardiologia, pediatria, você tem um avanço de conhecimentos que a evolução das pessoas é melhor a longo prazo. Tá? Na psiquiatria, não. A não ser quando você usa a substância psicoativa, como é recomendado por uma ala muito grande de psiquiatras no mundo, psiquiatras e neurologistas, em crises. Então, a pessoa que tem uma psicose, você pode ser necessário usar um antipsicótico na crise. Depois você retira. E você tem uma evolução a médio e longo prazo muito melhor. Isso são dados internacionais. Não sou eu que estou falando, até porque eu não tenho essa casuística, né? Então, tem isso colocado, sim. E você tem este aumento nas prateleiras de mercado, porque cada um vai lá e escolhe. Né? Desculpe, um outro dado interessante da psiquiatria é que em medicina a gente aprende que quando você faz uma anamnese, uma avaliação de uma pessoa, você tenta ao máximo achar um diagnóstico que contemple todos os sinais e sintomas. Tá? A psiquiatria não. A psiquiatria, quando você tem a dislexia, como comorbidade vem o TDAH, que como comorbidade vem o transtorno opositor desafiante, que é o das birras. Então você tem comorbidades, então nunca vem um só. Então você toma uma droga para isto, você toma uma droga para o outro, nunca é uma droga só, são várias drogas. Inclusive usando, por exemplo, falando do antipsicótico, a risperidona, que é um antipsicótico de última geração que é usado, deve ser até
poucos anos, na bula estava escrito, né, e nos livros, usar nas crises graves de psicóticos. Hoje é usado para criança de 3, 4 anos que tem transtorno opositor desafiante. Tranquilamente. Oh, professor, eu tenho que interromper para perguntar o que é isso. Transtorno opositor desafiante. É criança que não aceita o não. Não aceita. Não aceita o não. Ela Então, é opositora. Ela te desafia. Grande parte de nós aquela criança que a gente quer. Isso não é uma criança saudável, é uma criança com transtorno opositor desafiante. Parece uma coisa super saudável. Eu digo que eu escapei por uma questão geracional. Todos aqueles que querem mudar, os que querem mudar o mundo, somos opositores desafiantes. Claro. Eu esqueci o que eu ia falar, mas enfim. Sim, nos Estados Unidos tem um diagnóstico hoje sendo feito em crianças com menos de 2 anos de idade, Raquel. Menos de 2 anos de idade, de tempo cognitivo lento, recebendo psicoestimulante. Menos de 2 anos. Nós já temos relatos, professor, em Portugal, de Concerta e Ritalina com crianças com 5, 6 anos. Sim, que vai contra tudo que está descrito que é acima de 8 anos. Já estão dando com 4, 5 anos. Mas agora é dado para menos de 2 anos. Tempo cognitivo lento. Uma criança de 1 ano. O que é isso? Tem um psicanalista uruguaio, Vitor Guerra, que ele disse que nós estamos fazendo o genocídio do futuro. Porque, veja, hoje a gente tem um mundo diferente de há 50 anos, né? Porque diferente de há 100 anos, de 1000 anos, porque muitas pessoas ousaram ser opositor desafiante. Desafiar, questionar, sonhar com mundos diferentes, né? Questionar, enfrentar. Por isso a gente tem hoje um mundo diferente. Por isso hoje Portugal não vive mais uma época do Salazar. Por isso hoje no Brasil a gente tem um golpista ex-presidente preso, certo? Porque tem pessoas sonhando com outros mundos possíveis, outros futuros. Isso se faz com questionamento e sonho, com utopia. A minha utopia é um outro futuro, é um outro mundo. Quando você dá uma substância psicoativa que diz que estar no mundo da lua é ruim, e veja, se eu estou no mundo da lua, né, eu estou prestando atenção no mundo da lua, ok? Eu não estou desatenta, é que o mundo da lua está mais interessante do que aqui. Então eu preciso tornar o mundo daqui mais interessante para essa criança. Tá? Mas o mundo da lua tá bom, então ela está prestando atenção lá, não é falta de atenção. Tá? Aí diz assim, mas ela presta atenção no que ela gosta. Oi? Até onde eu sei, isso é normal, né? O que eu não gosto, eu também não presto atenção. Passa, né? Se você dá uma substância que impede o sonho, impede a utopia, impede o questionamento, é o genocídio do futuro. Claro. Mas é isso que estamos fazendo. A professora Ana Vasconcelos, psiquiatra portuguesa, disse-me, uma vez eu entrevistei-a sobre a Ritalina há 20 anos e depois voltei a encontrar numa situação informal e ela disse-me esta frase que eu guardo até hoje: a Ritalina impede os pais de chegar à tristeza dos filhos. Sim, exatamente. Você silencia o sofrimento da criança e você acalma os conflitos. Claro. Não há conflito, né? Que azar, o Joãozinho tem problema. Aí você dá uma Ritalina. Teve eu fiquei amada e odiada para todo sempre. Uma vez que foi em 2011, 2012. Eu estava sendo entrevistada numa rede bastante grande aqui de televisão, a TV Globo. E a entrevistadora queria que eu dissesse o que eu dava para uma criança que tinha um diagnóstico de TDAH. E eu dizia que eu não tratava o diagnóstico. Primeiro que eu questionava o diagnóstico, mas eu queria entender esta criança, o que é que estava acontecendo com ela, qual era o entorno dela, e não tinha... Eu vou avaliar essa criança, qual é o sofrimento dela, porque isso é um sofrimento psíquico e que precisa ser acolhido, né? E ela dizia, mas então,
O que você dá? Se você não dá Ritalina, eu não dou Ritalina. Até dizer assim, eu nunca dei Ritalina para nenhuma criança e nem vou dar, porque eu não daria uma substância como essa para uma criança querida. E eu não dou para nenhuma criança o que eu não dou para uma criança querida, né? Sabendo tudo que ela faz de mal. Na quinta vez, então, se você não dá Ritalina, o que você dá? Eu falei meio que no bate-pronto, sem pensar, né? Mas lógico que pensando. Talvez Rita Lee. Rita Lee é uma cantora de rock brasileira. Eu sei, sou grande fã. Pois é, eu também sou muito fã dela. E aí foi amada e odiada para todo sempre. Por nós amada, por nós aqui amada. Professora, ainda agora nós não conseguimos desenvolver esta questão, mas aqui o decreto da inclusão, que teve o grande benefício de não segregar as crianças com problemas e deficiências, etc., acabou por abrir as portas a tornar quase muitas crianças doentes. Ou seja, agora, com o decreto da inclusão, nós temos às vezes mais de metade de uma turma enquadra-se em algum problema para justificar, por exemplo, uma avaliação aligeirada, ou seja, aprender menos. É então, como se houvesse uma espécie de caução científica, respaldo científico da degradação da escola pública no projeto neoliberal e capitalista. Sim, eu não sei em Portugal, mas aqui as escolas têm uma verba extra quando tem as crianças com laudo. Então, acho que aí tem duas questões importantes. Quer dizer, a gente só inclui o que foi excluído. Se você não excluiu, não precisa incluir, né? E a gente tem uma sociedade, sim, segregacionista, que é excluidora, que desumaniza as pessoas. E muito disso é fundado no modelo... Estou falando agora, eu quero falar especificamente de deficiências, que existem. No modelo biomédico da deficiência. Que o problema é da Maria, é do Pedro, do Joãozinho, né? A isso se contrapõe o modelo social da deficiência, em que a deficiência é construída pelas barreiras que a sociedade constrói para essa pessoa. Okay? Ela tem uma dificuldade, ela tem um problema, mas a deficiência é construída pelas barreiras. São as barreiras que aprofundam a desigualdade. Por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas, se os espaços têm acessibilidade, a deficiência dela é minimizada. Claro. Mas não tem rampa, né? As calçadas são esburacadas, aí ela se torna deficiente. Por uma sociedade excludente, que exclui. Aí a gente precisa falar da inclusão. Mas precisa incluir porque já excluiu, né? No Brasil, uma conquista que a gente tem é que nas escolas, a sala de recursos especiais é uma sala, estou falando em tese, em muitos lugares, vamos dizer, em muitos lugares, não sei dimensionar ainda, né? Mas é uma sala de recursos pedagógicos. E para ir para esta sala, a avaliação é pedagógica e não um laudo médico-psicológico. Tá? O que a gente observa é que quando a equipe pedagógica que envia essa criança, que precisa sim de um recurso pedagógico, não porque ela tem um problema, mas é porque ela está precisando desse recurso pedagógico. Muitas vezes essa criança sai desta sala de recurso pedagógico, né? Porque a sala de recurso pedagógico é um espaço a mais. Ela não substitui a sala de aula regular. Tá? Quando vai com laudo, nunca mais ela sai. Ela pode sair daí para um outro espaço de deficiência, mas ela nunca mais perde o rótulo de deficiente, de incapaz, de impossibilidade dela, quando na verdade a gente está falando de barreiras que são construídas. Mesmo no espaço pedagógico. Quer dizer, não aprendemos todos do mesmo modo. Claro. Quando a gente faz uma pergunta para a pessoa responder em termos matemáticos, sem fazer no papel, mental, a conta, né? São diferentes caminhos que as pessoas seguem.
Maria Aparecida, ainda bem que entrou nessa questão, porque eu vou-lhe fazer só esta última pergunta. Esta conversa foi absolutamente maravilhosa. Então, mas eu só queria completar isso, Raquel. Desculpe, Veja, queria perguntar. cada um de nós constrói caminhos e processos cognitivos diferentes. Claro. Não aprendemos todos do mesmo modo. Cada um aprende de modos diferentes. O que importa é você chegar no resultado. Se a conta final deu certo, cabe ao professor ser formado para identificar como essa criança aprende, para que ele possa ensinar. E não a criança se adaptar ao modo do professor, que é mal formado. Professora, mas a última questão que eu lhe queria mesmo perguntar era esta. Nós, ao dizermos que uma criança mais tímida, que tem alguns tiques, ou que é mais sossegada, ou que já entra no espectro do autismo, nós não estamos realmente a padronizar os comportamentos a um nível completamente intolerável e anti-humano? Sim, até porque o espectro é uma aberração. Por quê? Porque eu, você e o Tiago estamos, e toda a humanidade, estamos no espectro de pelo menos 10 transtornos mentais, se a gente for pensar em espectro. Claro. Porque o que é um espectro? Quer dizer, na verdade é algo absolutamente fluido, Claro. mal definido, e devo enfatizar que é mal definido, assim como os questionários. O questionário que faz o diagnóstico de TDAH, ele é mal redigido, não porque são incompetentes, é porque são muito competentes. Quanto mais impreciso, mais fluido e mais mal redigido, mais pessoas se enquadram. No transtorno de hiperatividade. Mesma coisa no TEA. Então, veja, há pouco tempo atrás, os dados que se tinha é que o autismo atingia em torno de 0,3 a 0,5% da população. Hoje é 1 para 30, 1 para 32. Não há política pública que dê conta disso. E o que acontece é que aquele que realmente tem autismo ou qualquer problema mental real, ele não tem espaço. Porque tem tanta gente que você nem consegue identificar quem é que tem o problema real. Então é duplamente perverso, porque você estigmatiza pessoas que são mais agitadas, mais inquietas, que são mais sonhadoras, que são mais tímidas, mais introspectivas, mais extrovertidas. Todo vai caber em algum transtorno, né? Depois eu preciso falar um pouquinho de transtorno, tá? Não deixa eu perder isso. E com isso você perde aquela pessoa que realmente precisa de uma atenção especializada. O que é que queria dizer do transtorno, professora? Então, eu ia falar do transtorno... Não, eu só queria falar assim, do número absurdo. Quer dizer que, como nos Estados Unidos, que 46% da população dos... Tá bom que é Estados Unidos, né? A gente dá um desconto. Mas que 46% da população preenche critério diagnóstico de transtorno mental, virou normal. Na Europa é 36%. 14% dos adolescentes teriam TDAH. Transtornos, vamos lá. Você já ouviu alguém falar assim? Eu tenho psicose maníaco-depressiva? Você já ouviu alguém falar? Não. Mas e dizer assim, eu tenho transtorno bipolar? Já, se calhar, não sei. É glamourizado, né? É um glamour, né, que me dá um charme e me justifica. Mas como é que, veja, transtorno só existe na psiquiatria, na neuropsiquiatria. Porque nos anos 70, a Associação de Psiquiatras Estadunidenses e o Instituto, mais até do que eles, desculpa, não foi o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, reconheceu que se sabia quase nada sobre doenças do sistema nervoso central, no campo psiquiátrico, tá? Então, a gente tinha neurose, psicose, mas se conhecia muito pouco. E estava começando a especular, estava surgindo o déficit de atenção. E aí resolveram que não dá para chamar de doença porque é muito pouco conhecida. Diferente de você chamar, por exemplo, uma doença pneumocócica, que eu sei o que é. Então, precisamos parar de chamar de doença e parar de encarar como doença. E precisamos pesquisar e entender o que é isso.
Enquanto não sabemos o que é, vamos chamar de transtorno. Isto rapidamente foi varrido para baixo do tapete e tudo virou transtorno. Então, hoje, você tem esses números absurdos. Quer dizer, é uma epidemia de diagnósticos que, quando você conversa com qualquer médico, que não tem essa discussão, mas um médico da área, vamos chamar assim, da área hard da medicina, né? Cardiologia, nefrologia, eles se assustam com isso e falam, oi, como é que pode? Porque não tem isso. Esses números, quer dizer, quando eu falo, tá bom, há pouco tempo a gente tinha uma desnutrição muito grande no Brasil, em torno de quase metade da população, mas isso é uma doença social, não é uma doença biológica, e nem genética, porque agora é genético também, né, os transtornos. Você tem um número que não se enquadra e ainda pretendem que seja genético, algo que nem sequer você consegue comprovar que é realmente um problema de saúde, uma doença, mas você diz que é genético, com critérios diagnósticos extremamente frouxos. Quer dizer, isso rompe toda a lógica científica da medicina. Não se enquadra. Claro. Então, se espanta muito. Maria Aparecida, eu estava a ouvi-la e a pensar, estou a citar de cor, a certa altura, o Slavoj Žižek, o filósofo, dizia Sim. que hoje em dia qualquer pessoa que esteja corretamente ou não revoltada com o mundo Sim. ou tenha qualquer outro sentimento diferente é considerada bipolar. E nós, quando falamos com médicos, os médicos psiquiatras parecem muito conscientes quando fazem esse diagnóstico. Dizem, é bipolar ou tem outro tipo de doença. E a Maria Aparecida estava aqui a questionar o próprio rigor. Ou seja, segundo o que eu percebi, sabe-se muito menos do que se pensa que se sabe. Muito menos. Especificamente do transtorno bipolar, e que eu brinquei que ele é glamorizado, porque as pessoas usam o diagnóstico. Eu não estou dizendo que as pessoas que recebem o diagnóstico usam, não é isso. Mas eu estou dizendo, é muito comum você ouvir, eu sou bipolar. Né? Isso justifica. Mas o transtorno bipolar é o nome que foi dado em substituição à psicose maníaco-depressiva, tá? Que é algo bastante grave, né? Veja, quando a gente fala no campo da psiquiatria, você não tem medidores biológicos, né? Você está lidando muito no campo do sofrimento, da subjetividade, né? E você está no campo da psicopatologia. Hoje, professores de psicopatologia, por exemplo, na Unicamp tem um psiquiatra maravilhoso que é professor de psicopatologia. E ele diz o seguinte, hoje os estudantes e os médicos não sabem mais o que é psicopatologia. Eles fazem um diagnóstico pelo DSM, o diagnóstico de saúde mental, que é um catálogo que diz, tem um checklist, checou, você faz o diagnóstico. Né? O que explica essa epidemia, essa explosão de diagnósticos, né? Que se encaixa perfeitamente com uma sociedade que nos quer quietos, obedientes. Modelos medicados. De organização. Mas a psicose maníaco-depressiva, até a década de 90, era algo assim, bastante firmado, né? Que não existia casos de psicose maníaco-depressiva em crianças. Era raro, muito raro em adolescentes, e o caso de um adolescente mais jovem descrito no mundo era um garoto de 13 anos. Ok? Nos anos 90, a década de 90, mudou para transtorno bipolar e mudaram os critérios diagnósticos, que se tornaram frouxos, fluidos, com espectros, né? E tem um psiquiatra infantil,
Eu acho que a minha resistência, eu sempre consigo esquecer o nome dele de tanto nojo que eu tenho dele. Ele depois até foi processado por conivência com a indústria farmacêutica. Ele mudou os critérios para um diagnóstico na infância. E aí a gente hoje tem essa explosão na infância. Entendeu? Quer dizer, veja como os critérios vão sendo mudados em função de interesses que não são das pessoas que vão receber o diagnóstico. Ou das pessoas que vão receber o rótulo, né? Porque aqui a gente está falando mais de rótulo, né? Não é uma racionalidade clínica, não é um raciocínio clínico que te leva a um diagnóstico, né? É um checklist e que você preenche. E então você tem essa questão, né? Professora, você quando tem fala uma questão de mercado. Claro, é uma questão de mercado, de patente, de medicação, de farmacêutica. Mercado da indústria farmacêutica. Tem um livro muito interessante de 2 jornalistas especializados em indústria farmacêutica. O livro chama The Sick Sellers, Os Vendedores de Doenças. Tem um capítulo deles com esse mesmo título, Os Vendedores de Doenças, que se você colocar na internet, vai Google, tá lá, Os Vendedores de Doenças, tem o PDF. E eles têm, nesse livro, eles tiveram acesso a atas de reuniões da indústria farmacêutica, a declarações em simpósios e encontros dos grandes chefes da indústria farmacêutica, né? Então tem uma das que eles relatam é de uma reunião de uma indústria farmacêutica em que o CEO está comemorando os brilhantes resultados que estão tendo, né, em termos de lucro, e ele completa, mas precisamos nos esforçar mais, porque ainda tem um número muito grande de pessoas que se acha saudável. Meu Deus. E nós precisamos convencê-los de que eles precisam tomar nossos remédios. Maria Aparecida, prometo que é a última pergunta. Quando fala de psicopatologia, é o quê? Psicopatologia é uma disciplina dentro da psiquiatria que estuda as patologias do campo psi, tá? Mas que foi sobrepujada por essa onda de transtornos, esse processo de patologização absurdo, e pelo Manual de Diagnóstico e Estatística em Saúde Mental, que é o DSM, né? Que invadiu o DSM, o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, hoje, os psiquiatras mais jovens, eles não conhecem psicopatologia. Eles conhecem o Manual de Diagnóstico, que é um manual de diagnóstico e estatística. E nesse campo passa-se o mesmo que se passa com a Ritalina ou com o transtorno chamado... Esta é a base para fazer os diagnósticos, colocar os rótulos de TDAH, de espectro autista. Utilizam todo o mesmo processo. Sim, e acontece... ele é o livro que ensina a fazer o diagnóstico, um checklist. Acontece no campo da psiquiatria algo semelhante ao que acontece, por exemplo, com a Ritalina, com o transtorno bipolar, que é quando há uma intervenção ao nível da psicologia, da psicanálise, da vida das pessoas, sim, os resultados são diferentes de quando só há uma intervenção... Eles vão dizer que não funciona. Para o autismo só funciona o ABA, que é terapia cognitivo-comportamental, que é o nome chique do behaviorismo. Eu digo que o behaviorismo, que eu não gosto, era mais honesto. Claro. Né? E tem relatos de famílias de como o ABA provoca sofrimento nas crianças que estão sendo submetidos a ele, porque é algo extremamente agressivo, né? Mas o que vai se falar é que para o autismo tem que ser terapia cognitiva comportamental, porque ela é a única científica. Psicanálise não é ciência. Como se houvesse ciência no campo da subjetividade e no campo psíquico, né? Então, são os embustes do discurso cientificista. E nunca vem a terapia cognitivo comportamental sem uma pílula ou 3 pílulas junto. Sempre vem junto. Claro. Obrigada, Maria Aparecida. Bom, Raquel, obrigada. Obrigada a você, ao Tiago.
Obrigada a todos que estão nos ouvindo e espero que esse tenha sido um bom encontro. Eu gostei muito da nossa conversa e podemos continuar conversando sempre. Espero que tenha ajudado outras pessoas como me ajudou, porque com certeza hoje eu saio diferente dessa conversa. Espero que todos nós saiamos melhores em busca de outros mundos possíveis e de outros futuros. Obrigada. Estivemos com Maria Aparecida Moisés, professora catedrática da Unicamp no Brasil, da Universidade de Campinas, médica e, enfim, penso que dispensa qualquer tipo de comentário meu final pelo rigor científico, pela capacidade de demonstração dos argumentos, pela coragem de se enfrentar ao poder para defender, evidentemente, as nossas crianças e jovens. Estamos muito felizes, em nome do Maio, por esta participação e muito obrigada a todos. Para a semana encontram-nos aqui no Tempo Contra o Tempo, sempre à quinta-feira. Vai para o canal do YouTube do Maio e para o meu canal do YouTube Raquel Varela. Quero também fazer o pedido, lembrando que nós somos dezenas de pessoas a fazer o Maio, várias horas, vários dias por mês. Precisamos muito do seu apoio financeiro, que pode ser feito para geral@jornalmaio.org, pode ser feito para a conta do Patreon do Tempo Contra o Tempo, WordPress. Muito obrigada e até para a semana.